É que eu, o Luiz e o Thiago estamos em prova de análise 2, assim. Não sei. Ah, sim. Mas de É. qualquer forma, bom. Então, a partir de agora, essa aula está sendo gravada. Muito boa tarde a todos. E esta é o momento em que nós vamos ter a apresentação dos trabalhos finais dos alunos da disciplina de História da Matemática, do curso de bacharelado e de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos iniciar, então, com a apresentação do aluno Marcelo Silveira Marocchi, que vai falar sobre os 23 problemas apresentados por Hilbert no segundo Congresso Internacional de Matemática. Então, Marcelo, é com você. Valeu, professor. Tá. Começar então. Você já apresentou o que eu vou falar. Enfim. Só dizendo que quando eu escolhi, né, quando foi para escolher o tema, eu pensei em não falar disso, porque é algo que eu já falei no meu TCC, não queria entrar na minha zona de conforto, mas aconteceu. Então, eu aprendi bastante coisa indo estudar mais a fundo os 23 problemas e vou falar um pouco o que eu descobri. E o que eu já sabia também. Vou linkar com bastante coisa no meu TCC e tentar não ficar falando muito no meu TCC e falar mais dos problemas do Hilbert. Mas, sim, para começar, um breve sumário, só para dar um guia para o que a gente vai falar. Eu vou dar, óbvio que vou falar em contexto histórico, né, já que é uma matéria de história da matemática. Mas eu vou falar de alguns problemas específicos, porque até o mesmo Hilbert, quando ele fez a palestra, né, ele proferiu uma palestra sobre esses problemas, ele escolheu 10 dos 23. Ele não teve tempo para falar dos 23, assim, são problemas bem específicos, né? Já é na virada do século XX, então são problemas que só para falar de um ou dois demora muito tempo. Então eu vou falar dos que mais me apetecem e dos que pareciam mais apetecer o Hilbert também. E vou falar do 24º problema, que é algo que eu descobri só quando eu fui fazer isso. Realmente eu só descobri depois que eu fui fazer esse trabalho, que teve um problema esquecido, que ele ia falar dele, só que ele tirou um pouco antes da palestra, do congresso, no caso. Mas então vamos lá. Contexto histórico, começando pelo próprio século que a gente estava, né? Século XIX e a abundância de novas ideias, porque, como a gente viu em aula mesmo, a partir do século XVII começou a explodir as ramificações da matemática, assim, né? E principalmente no século XVIII, com Euler, XIX, com Gauss e tantas outras pessoas que a gente viu, a gente construiu muita coisa nova, né? E nesse contexto começou a ter um crescente apreço pelo rigor formal, né? A gente viu, principalmente no século XIX, a gente viu nomes como Cauchy, Weierstrass, Dedekind, que tentaram formalizar o cálculo de verdade, né, para tirar os problemas que eram vistos desde sempre, né, os problemas de limite, o conceito de limite que era meio mal feito, né, não estava acertado ainda, mas teve as figuras de Cantor, por exemplo, que, né, criou a teoria de conjuntos, generalizando tudo, né, reduzindo tudo, todo o construto matemático a relação de pertencimento, basicamente. Frege, que foi responsável pela lógica simbólica, né, ele traduziu todo o pensamento que a gente usa hoje de símbolos com a lógica, é ele que traduziu. Antes a lógica era uma coisa, um ramo da filosofia, basicamente. Né? Russell, que é outro lógico que foi responsável por isso também, por tentar abstrair ao máximo a matemática e tentar reduzir a matemática à lógica. Peano também, que trabalhou com sistemas formais, e a gente estuda até hoje a aritmética de Peano, né? A teoria de números elementar é baseada nos axiomas que ele escolheu. E com isso foram surgindo os paradoxos, né? O paradoxo de Russell é de 1901, então não entra no contexto da palestra do Hilbert, mas em 1899 o Cantor já tinha descoberto o paradoxo na teoria dele, né, tentando descrever o conjunto de todos os conjuntos. Daí deu problema, uma hora foi acertado descrevendo classes, essas coisas. Mas o que parece é que havia uma preocupação crescente com os fundamentos a partir desse momento, assim, no final do século XIX. A gente tentou generalizar tudo que a gente pensava, tentou formalizar e deixar tudo certo, foi aparecendo problemas, né? Tentando deixar tudo certinho, a gente encontrou problemas. Mas
Eu estou falando desse contexto de preocupação com fundamentos, porque é alguma coisa que o próprio Hilbert estava se importando muito e é o que aparece muito na lista, né? Mas o Hilbert mesmo não era uma pessoa que achava que esses paradoxos eram irremediáveis. Ele era um otimista, né? Como a gente vai ver. E é nesse sentido que ele criou essa lista, por exemplo. Ele era muito otimista. E, bom, o David Hilbert, que viveu de 1862 a 1943, pode-se dizer que foi o maior matemático de seu tempo, junto do Poincaré, que morreu uns 30 anos antes dele. Mas diz, são os dois últimos universalistas assim da matemática que a gente tem conhecimento, né? Assim, eles falavam de tudo, né? O Hilbert falava de tudo mesmo. Ele é mais conhecido pela sistematização da geometria, né? Que ele tentou dar um caráter mais formal ainda, porque o Euclides tentou, né? Porque tinha muita coisa vaga. E ele se preocupou muito em provar a consistência da geometria, né? Ele assumiu a consistência dos números reais, né, da teoria de números reais elementar, e usou geometria analítica para provar a consistência da geometria. Mas a tese de doutorado dele foi em equações integrais, por exemplo, ele falou de teoria dos invariantes, aqui só para elencar algumas coisas que ele falava, porque ele era o cara que sabia, era o guru da matemática mesmo na época, junto com o Poincaré, talvez. Ele falava de tudo, né, ele sabia de tudo, estudava tudo, inclusive fundamentos, como a gente vai ver. Como a gente vai ver, como eu falo agora, né? Ele era o maior expoente da corrente formalista, como acho que todo mundo que sabe, né? Todo mundo sabe do embate entre ele e Brouwer, entre o intuicionismo e o formalismo. Os intuicionistas rejeitavam o infinito e rejeitavam as ideias de Cantor, e o Hilbert era apaixonado pelo que Cantor criou pra gente, né? Só que ele tinha uma visão otimista sobre os paradoxos, sobre a consistência, então nesse sentido, a lista que ele criou é uma lista de problemas a serem resolvidos, né? Ele não achava que não dava para resolver. Só que alguns problemas, como a gente vai ver, a gente mostrou que não dá para resolver, contrariando o otimismo de Hilbert. E daí, nessa pegada do otimismo, tem as duas frases célebres dele, né? Falava alemão, né? Do paraíso que Cantor nos criou, ninguém deveria poder nos expulsar. Então ele realmente adorava, estava maravilhado com as ideias de infinitos maiores do que os outros, assim como todo mundo que faz matemática um dia se maravilha com essas coisas. E a frase que foi para a lápide dele, inclusive, nós precisamos saber, nós vamos saber. Né? Ele era muito otimista porque ele achava que o trabalho matemático ele tem um fim sempre. Né? A gente conjectura as coisas, a gente deve ser capaz de provar com as ferramentas. A gente dá as regras, então a gente deve ser capaz de provar, né? É impossível que tenha uma sentença que não possa ser demonstrada. Outra vez, essa crença dele foi destruída por Gödel 30 anos depois, como a gente vai ver também. Então, falando da palestra em si, que foi em 1900 em Paris, no segundo Congresso Internacional de Matemática. Bom, como eu falei, ele era otimista, né? Havia otimismo, então ele pensou nisso como um guia para as pesquisas de matemática no século XX, né? Primeiramente, ele foi chamado para fazer uma palestra no segundo congresso, já que óbvio que ele ia fazer, ele era o maior matemático da época, então ele ia fazer uma palestra, e o tema, ele mandou carta para os matemáticos da época, pedindo opinião do que ele poderia falar, mas o desejo dele era fazer um guia do que deveria ser pesquisado no século que estava entrando. Ele queria ficar mais marcado na história ainda com isso. E acabou ficando mesmo. Foi o desejo dele e até hoje nós estamos falando dos 23 problemas que ele elencou, né? E aqui uma ênfase na ênfase em questões dantes ignoradas, né? Nos fundamentos. Os primeiros problemas da lista tem 3 logo de cara, assim, que são sobre fundamentos, e era algo que ele estava muito preocupado na época também, mais do que com qualquer questão, eu acho, das outras áreas da matemática. Então, vamos falar de alguns problemas. Vou falar de 6 aqui. E o primeiro problema que ele colocou, um dos que ele falou na palestra também, acho que o primeiro e o segundo estavam na palestra. O primeiro, o segundo e o terceiro acho que estavam na palestra. É a hipótese do contínuo. Acho que aqui todo mundo sabe o que é a hipótese do contínuo, mas só parafraseando ela de novo. Todo subconjunto infinito dos números reais está em bijeção ou com os inteiros ou com os próprios reais.
né? Porque qual que é a importância dele? Por que ele colocou tanta importância nisso? É uma questão, não é uma questão de fundamentos, mas é uma questão sobre fundamentos, né? Porque é uma conjectura que não fala sobre a teoria dos conjuntos, mas ela é de teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos faz parte dos fundamentos da matemática. E além de tudo, ela não é uma questão que implica em muitas coisas, mas a importância que ele dava, e que a comunidade matemática sempre deu, é que você pode, se ela é atribuída como uma hipótese, né? Se ela for provada verdadeira, a gente vai concretizar uma ponte, entre aspas, entre os universos contínuo e discreto, né? Porque a gente não vai ter um cardinal obscuro, a gente não conhece nenhum conjunto que tenha uma cardinalidade entre esses dois universos, né? Entre o inteiro e os reais, mas vai que tem, né? A gente não sabe. Se a gente pudesse dizer que sim, estaria resolvido. A gente poderia fazer as ligações que a gente faz entre discreto e contínuo com muito mais segurança. E são várias as ligações que tem, né? E aparecem em várias partes da matemática. Isso aqui é trivial, esse segundo ponto, acho que em todas as... Eu poderia colocar em todos os problemas, quase todos os problemas, acho que só o terceiro problema não gerou diversas linhas de pesquisa, mas esse em particular gerou muitas, incontáveis linhas de pesquisa. Ele revolucionou o estudo da hipótese do contínuo, revolucionou a teoria dos conjuntos, né? Por quê? Porque a determinação de se ela pode ser demonstrada ou não foi determinada por Gödel e Cohen separadamente. Primeiro, Gödel provou que ela não pode ser demonstrada, e Cohen depois provou que a negação dela não pode ser demonstrada. Nos sistemas EFC, né, Zermelo-Fraenkel, mais o axioma da escolha. Então, é um resultado que mostra que uma determinada sentença na teoria dos conjuntos não pode ser decidida com as ferramentas de ZFC, por exemplo. E porque uma das linhas de pesquisa que gerou foi o método de forcing, que o Cohen usou, e é um método geral hoje em dia para determinar a indecidibilidade, né, a insolubilidade de sentenças numa determinada teoria. Eu mesmo não sei muito bem como que é o desenvolvimento disso, é uma coisa bem complexa, mas o que importa é que esse estudo da hipótese do contínuo desenvolveu toda uma nova axiomática para a teoria dos conjuntos, né? Hilbert parecia perceber já naquela época que ZFC não era suficiente para provar a hipótese do contínuo, que é uma puta de uma hipótese, e também o axioma da escolha é outra sentença que não pode ser decidida. Então, hoje em dia, o trabalho de teoristas de conjuntistas, de teoristas de conjuntos, é tentar procurar uma axiomática para a teoria dos conjuntos que seja forte o suficiente para ter essas sentenças como teoremas, a hipótese do contínuo, né? E que seja enxuto o suficiente também para não provar tudo, né? Mas enfim, esse não foi o primeiro resultado que foi demonstrado nesse sentido de que não tem uma resposta, né? Essa pergunta não tem uma resposta, porque o segundo problema da lista de Hilbert já tinha encontrado uma resposta parecida também por Gödel em 1931, que é esse, o problema da compatibilidade dos axiomas da aritmética, o problema da consistência da aritmética, né? Isso aí vem da preocupação que não tão recente, né, naquela época, com o problema da consistência, né? Como o próprio Hilbert estava estudando, ele tentou provar e conseguiu, quando axiomatizou a geometria, né, ele provou a consistência dela usando como modelo a consistência dos números reais, né? Então já era crescente na comunidade matemática essa preocupação. E por que ele escolheu a aritmética, né? Porque ele viu que o que ele estava fazendo, por exemplo, com os reais e a geometria ali, era usar um modelo em cima, achar a consistência de um usando a consistência do outro, né? Então, um argumento meio circular, né? Mas, bom, como os reais vêm dos racionais por cortes, os racionais vêm por classe de equivalência dos inteiros, né? Tudo parece chegar nos naturais, né? Naturais é a base da matemática. Então, se provar que a aritmética elementar de Peano ali é consistente, então deve ser, todo o resto da matemática deve ser, né? Coitado. O Gödel provou pelos famosos teoremas de incompletude, aí entra meu TCC,
que isso não pode ser demonstrado num certo sentido, num sentido que para Hilbert seria o que ele queria, né? Usando métodos finitos e dentro do sistema, né? O próprio sistema de piano não pode, com as próprias ferramentas, provar que a sentença que afirma sua consistência demonstrando. Você não consegue provar a sentença que afirma a consistência do sistema usando o sistema, né? Por que hoje em dia ainda é um problema em aberto, né? Porque, sei lá, 5 anos depois, Gentzen provou usando um modelo muito parecido com a aritmética, apenas munindo ele de indução transfinita e um pouco de aritmética ordinal, mas podendo fazer quase a mesma coisa que a aritmética de piano faz. Ele usou a consistência dele para provar a consistência da aritmética. Então, né, assim, matemáticos preferem ver esse problema com em aberto, talvez por esperança de que se prove que a aritmética é consistente. Mas num sentido muito forte, né, os lógicos discordam, porque num sentido muito forte, Gödel provou que não dá. Daí o sexto problema é outro problema de fundamentos também, porque Hilbert tentou, né, com o otimismo dele, expandir o método axiomático para as outras áreas, né? Só que, bem, esse problema não é um problema muito fácil. Desde a época que ele foi sugerido por Hilbert, ele não era um problema muito fácil de ser abordado, porque, primeiro, que a física não tem aquele problema da teoria de tudo, né? Os físicos procuram isso faz tempo e não tem uma esperança de achar isso, então, tipo, Hilbert já estava ciente de que não ia dar para poder axiomatizar tudo. Então ele se preocupou em axiomatizar aquilo que parece na física que depende diretamente e muito fortemente de conceitos matemáticos abstratos, assim. Enfim, foram feitas várias tentativas em várias partes da física, desde a mecânica, da termodinâmica até a mecânica quântica. Várias partes da física tiveram suas tentativas de serem axiomatizadas. Só que, como eu falei, é um problema que não parece ter nenhum veredito, porque, né, não tem como se axiomatizar a física, não tem como pensar numa teoria de tudo para física, mas enfim, é um problema, entre aspas, que norteou bastante o tratamento da física como uma teoria, né? Sei lá, eu fui descobrir isso recentemente não, fazendo aula de lógica, né? Que os alunos da física, os cursos de física, o professor vai poder falar melhor isso, já que ele fez física até o doutorado, a maioria das matérias de física teórica são dadas de forma axiomática. Você escolhe axiomas e prova teorema, e escreve quadradinho no final. Por isso que muitos bacharéis em física também se encantam pela matemática e vão estudar matemática pura. Não é bem assim, né? Assim, tem muito uso da matemática, tem até algumas teorias que têm matemáticas sofisticadas. Assim, desse jeito que você falou, eu nunca vi. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em física, nunca vi assim. Claro que assim, como é que o físico trabalha a matemática? Então, ele tem certas coisas que ele mais ou menos usa. Então, mais ou menos assim, na cabeça do físico, o cálculo, por exemplo, cálculo diferencial integral, ou essas ferramentas, elas estão ali para serem usadas. Então, ninguém discute isso. Então, aí sai fazendo conta. Agora, por exemplo, a mecânica quântica, por exemplo, quando você chegou nos fundamentos da mecânica quântica, então tá lá, tem o princípio de incerteza de Heisenberg, que é uma coisa empírica. Então, a partir dali, você tenta meio que criar ferramentas matemáticas para que aquele princípio de incerteza gere depois uma teoria matematicamente até sofisticada para gerar conclusões. Então, aí você tem ou a teoria da mecânica matricial de Heisenberg ou a equação de Schrödinger, né, que são duas formas diferentes. E aí, depois, lá para as tantas, o von Neumann provou que é tudo a mesma coisa. Mas, então, não é bem assim. Claro, atualmente, a teoria quântica de campos tem uma área chamada teoria axiomática de campos, que é exatamente você tentar fazer uma escolha assim de quais são os resultados, assim, os axiomas básicos que você pega de causalidade no espaço-tempo e quais são as grandezas básicas, que são as funções de correlação, e tentar trabalhar.
tem o Whiteman, que é um dos caras que faz assim, então, mas isto é uma coisa assim, quem faz teoria de campos olha para aquilo e fala assim, é uma perda de tempo, quer dizer, conseguimos provar que é a teoria que que os físicos já trabalhavam, que ela existe. Então aí os físicos acham isso uma baita perda de tempo, você mostrar que a teoria existe. Então, então é isso, mas então eu não sei de onde você ouviu, mas certamente a realidade na sala de aula do curso de física não é desse jeito que você está, que o professor que contou para você está. Pelo professor, eu tinha alunos da física na aula também, assim, eles falavam que provavam um teoreminha, colocavam um quadradinho, Então, provavam que uma fórmula valia. Isso é raro, assim, claro que assim, você também não é assim tudo largado, assim, tem professores que têm uma sofisticação melhor, matemática, tem um jeito de escrever melhor, mas até o próprio jeito se você pega a literatura física, por exemplo, um artigo de física, não é baseado, ele não é organizado na forma teorema, demonstração, assim. Sim, não, sim. Então, quer dizer, esse é o modus operandi. Pode ser que um professor ou outro até tenha um gosto mais sofisticado de matemática, ele acaba refletindo isso nas suas aulas, mas não é a via de regra, não. Ok, então tá, eu tava em dúvida realmente sobre isso. Tá, deixa eu voltar para minha apresentação. Tá aparecendo um negócio aqui em cima? Não, tá apresentando, tá ok. Mas não tá aparecendo uma janela em cima? Não, tá ótimo. É a janela de outra janela, então, que tava aparecendo. Tá, beleza. Então, enfim. Esse problema era um problema que não eram realmente. Tem alguns problemas na lista do Hilbert que não são realmente problemas, é uma tarefa, assim, né? Ele queria dar uma tarefa para os físico-matemáticos da época e do porvir, né, dos anos que iam vir, para tentar axiomatizar algumas partes da física que dependessem diretamente, muito fortemente da matemática. E algumas conseguiram. Né? Aí vou ver 3 problemas mais específicos, tentar passar mais rápido aqui. O problema de números primos, né? Vários, né? Principalmente problemas de distribuições de números primos, como conjectura de Goldbach, primos gêmeos, soluções de equações diofantinas e tantos outros problemas de primos. Mas óbvio que ele não colocou milhares de problemas na lista, ele colocou a hipótese de Riemann, né? Porque se ela for resolvida, usando ela, dá para resolver muitos problemas de distribuição de primos, né? Por que coloquei na lista? Assim, todo mundo conhece a hipótese de Riemann, embora seja difícil entender ela, mas é o problema em aberto mais famoso hoje em dia, né? Depois que o último teorema de Fermat foi demonstrado, é o problema em aberto, matemático em aberto mais famoso que tem, né? E é um problema que estava na lista do Hilbert e continua na lista do Hilbert, na nova lista do Hilbert, que é essa lista do outro século, né? A lista do milênio, que os problemas do milênio, que acho que alguém aí vai falar, né? Acho que estava na lista de assuntos. Então não vou falar muito disso, mas é um problema que já na época já era muito discutido, porque já fazia tempo que o Riemann já tinha elaborado ele. E aqui acho que é importante frisar que acho que nenhum dos problemas dessa lista o Hilbert inventou, assim, talvez o segundo da consistência ele frisou a importância, assim, mas ele não criou problemas, ele elencou os problemas mais interessantes que estavam sendo discutidos até ali e que virando o século XX, né, do 19 para o 20 teria que ser resolvidos e ajudaria muito a desenvolver a matemática. Né? Ele estava realmente querendo fazer um guia, ele não estava inventando nada. O problema número 10, para dar um exemplo de algo que foi resolvido, né? Não falei nada que foi resolvido, equações diofantinas, que são, acho que todo mundo sabe, mas equações polinomiais é uma quantidade finita de coeficientes inteiros. E, bom, aqui o problema era a ideia de construir, de tentar construir um algoritmo que, se você pegar qualquer equação, você sabe o que fazer e sabe resolver a equação diofantina. Esse é um exemplo de algo que teve uma resposta negativa por Matiasevich em 1970,
ou seja, 70 anos depois da lista ser divulgada, né, ser feita. Então, muita coisa passou por aí. É outro problema que dá para colocar aqui, que várias áreas foram beneficiadas, muitas linhas de pesquisa, mas aqui, como era uma ideia, um problema de algoritmo, na ciência da computação, números primos e essas coisas, e equações diofantinas, a computação sempre se beneficia muito, né? Então, avançou muito, por causa desse problema, avançou muito, né? E aqui um problema bem específico, para dar um problema bem específico com uma resposta positiva, assim. Na época eles estavam preocupados em solucionar equações com a forma geral f7 mais xf5 mais yf3 mais ef mais 1 igual a 0, em que f é uma função em xyz, né? E pode ser descrita como uma composição finita de funções binárias. Depois de um tempo, esse problema foi visto como dois problemas, um que está em aberto, que é a solução geral da equação, né, tirando a f, colocando uma incógnita, e tirando as incógnitas, colocando coeficientes aqui, números. Esse problema está em aberto, não existe um método para resolver ele ainda, assim como a maioria das equações de grau maior que 3, né, maior que 5, sei lá, não lembro. E o segundo problema é a descrição de funções contínuas de n variáveis, aqui não importa se é ternária mais, como composições de funções binárias contínuas. Aqui foi resolvido positivamente. Se você tiver elas como contínuas, você consegue fazer isso, mas se tirar a continuidade, já perde o teorema. E o 24º problema, que é esquecido porque... Óbvio que ele é esquecido porque ele não estava na lista. Eu achei um artigo que falava especificamente dele, fala bastante da história do Hilbert sobre a construção dessa lista. Enfim, é mais um exemplo de como Hilbert e a comunidade em geral estava se mergulhando nos fundamentos, nos problemas fundamentais da matemática. Assim. Porque fala disso, né? Qual que é o problema? É o problema de como determinar a simplicidade de uma demonstração matemática. Ou, mais especificamente, quais os critérios para se dizer que uma demonstração matemática é mais simples do que uma outra demonstração matemática para o mesmo teorema. Como fazer isso? Como dar sentido a isso? Né? Hoje em dia, no contexto, né, da computação, estamos chegando na computação quântica já, né? Então, tipo, a gente já tem computadores. Em 1900 não tinha computador, ninguém falava em complexidade matemática. Então isso aí é uma ideia muito original do Hilbert, assim como todas as ideias originais dele para a questão de fundamentos. Né? Então ele buscou métodos finitários, que é algo bem ambíguo, que eu falo no TCC também, mas que tem a ver com o programa de Hilbert, que ele criou para tentar solucionar problemas de consistência, de completude, de problemas de fundamentos. Então, assim como hoje, se dá um caráter quantitativo ao conceito de simplicidade de demonstração matemática. Né? Mais especificamente, né, o que o Hilbert tentou fazer criando a teoria da prova dele, que hoje em dia se confunde com o conceito de metamatemática. Para o Hilbert eram duas coisas distintas. A teoria da prova estava mais preocupada com a questão sintática da linguagem, e a metamatemática estava mais preocupada com a questão semântica, mas hoje em dia é tudo visto como a mesma coisa. É a tentativa de dar uma estrutura para você provar coisas sobre o próprio sistema, né? Falar sobre a prova, né? O que é uma demonstração. Mas, assim, o motivo para o Hilbert ter tirado da lista é principalmente que era uma teoria em estágio embrionário. Né? Esse problema, o 24º problema da simplicidade da demonstração matemática, é um problema que estava muito ligado à teoria da prova e ele estava criando ainda, né? Assim, no meu TCC mesmo eu não falei dos 23 problemas, eu falo mais dos problemas que ele apresenta em 1928, num outro congresso de matemática, que daí ele já fala dessas coisas, já elenca o segundo problema dessa lista como o primeiro e mais importante, o problema da consistência. Então, lá ele fala de mais coisas, mas aqui na lista dos 23 problemas, que é a mais importante, a mais conhecida hoje em dia, né, a que mais foi influente no século XX, ele achou que não era melhor não colocar. Então a ideia, né, mais ou menos da teoria da prova, é tentar despir tudo de significado e tentar dar um caráter
matemático para demonstração, né? Uma demonstração, nesse sentido, vai ser apenas uma sequência finita de fórmulas no sentido lógico, né? Símbolos que significam coisas. E um teorema é simplesmente a fórmula final nessa lista, né? O último termo da sequência. Não vou entrar em detalhes nisso, mas aqui entram uns empecilhos também, de por que também que ele não botou na lista, né? Tava em caráter embrionário também por causa disso, né? Tem os empecilhos da criatividade humana, né? Da subjetividade do conceito de complexidade, né? O que é complexo para uma pessoa pode ser complexo para não complexo para outra. Sei lá, a gente está cansado de ver provas que são extensas, gigantescas, só que são super simples. Se você consegue entender super fácil, mesmo sendo enorme. E outras provas que, sei lá, usa contradição, né? Fica tentando o dia inteiro provar, daí usa um contra-exemplo, sei lá, e acabou assim. Então é difícil, né, caracterizar o que é a complexidade. Mas hoje em dia, nesse sentido quantitativo, a gente tem a teoria da complexidade computacional, é um dos ramos mais importantes da teoria da computação. E aí tem, por exemplo, outro problema da lista do milênio, que alguém vai falar, não lembro quem de novo, que P igual a NP, né, os problemas que podem ser resolvidos em tempo que cresce numa taxa polinomial e problemas que podem ter a sua solução verificada numa taxa não polinomial. Mas, enfim, eu acho que era isso sobre um resumo de alguns problemas. Eu tenho a tabela aqui também, mas só para dar uma janela. E aqui tem um resuminho assim. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Como eu falei, por exemplo, problema 3, eu falei que seria trivial falar que todos os problemas influenciaram muito linhas de pesquisa e abriram um monte de áreas de pensamento. O problema 3 aqui, como dá para ver, em 1900, foi resolvido antes do Hilbert dar a palestra. Não gerou muitas linhas de pesquisa, foi resolvido logo que ele colocou, né? Que é a igualdade entre dois tetraedros de mesma base e altura. Na verdade, assim, isso é mais profundo. Eu falo, inclusive, quando eu dou quantitativa 2, porque o grande problema é o seguinte: áreas, se você tem dois polígonos, como é que você caracteriza a área? Você pode caracterizar a área pela equidecomponibilidade. Significa que você pega um polígono, você corta ele, faz um quebra-cabeça, aí você monta com as mesmas peças do quebra-cabeça, você monta a outra figura. Assim, poligonal, sem pensar em coisas curvinhas. E aí o problema é, será que com volume dá para fazer a mesma coisa? Porque volume a gente começa assim, a gente calcula o volume de cubo, de paralelepípedo retângulo, assim, aqueles paralelepípedos mesmo que todos os ângulos são retos, e agora se você faz isso assim, prum, acabou. Você já não, isso aqui, você já não tem um jeito, a partir de primeiros princípios, se você dá uma deitadinha, assim, faz um romboedro, né, que é um paralelepípedo que os lados são paralelogramos, você não tem mais como calcular a partir de primeiros princípios, só usando a definição de volume, calcular isso. Você tem que usar já o princípio de Cavalieri ali. Então, quer dizer, você tem que fazer o método da mortadela. Então, então, quer dizer, será que seria possível criar uma definição de volume intrínseca, pelo menos para coisas retas? Claro que quando você vai fazer um volume de uma esfera, tal, você já está usando métodos infinitesimais, né? Não tem jeito, mas estou falando para poliedros, né? Para uma coisa sólida, se é possível. E aí o Max Dehn descobriu que não, porque ele criou um invariante geométrico que envolvia os ângulos diedrais dos poliedros. Então, basicamente, ele criava um espaço vetorial sobre Q gerado pelos ângulos de um poliedro. Você pega os ângulos diedrais, aí você gera, então, o seu espaço vetorial. E aí ele criou um variante para cada dado um poliedro, ele calculava um número, quer dizer, que na verdade era um vetor naquele espaço vetorial, e aí se dois caras tivessem um número diferente,
então eles certamente não poderiam ser o mesmo poliedro. Então essa é a grande parte. Eu não entrei muito nos detalhes desse. É um problema que eu demoraria para explicar também. Assim. Mas tem vários. Tem problemas sobre. Eles estavam preocupados bastante com racionalidade, transcendência de números na forma alfa-beta, com alfa algébrico e beta irracional. Resposta positiva em 34. Mas assim, tem muitos problemas que estão abertos ainda, tem problemas que foram mal formulados, por exemplo, o problema 4, que a menor distância entre dois pontos ser uma reta mesmo em geometrias não euclidianas. Tipo, o Hilbert talvez não soube formular muito bem, mas tipo, em outras geometrias não são retas as menores distâncias, mas são coisas que se comportam como retas, né? Então, sim, não sabiam que resposta dá para isso. Outras, por exemplo, que vai ficar em aberto para sempre, o melhor desenvolvimento dos métodos do cálculo de variações, né? Tipo, o que é um melhor desenvolvimento? Tá sendo melhor desenvolvido, tá em aberto para sempre. Uma hora vai ficar bom. Tem o do cálculo de Schubert aqui, que tá em aberto, porque, sei lá, nem o Schubert conseguiu fazer direito as coisas que ele estava fazendo. Mas, assim, são vários problemas que, se eu for ficar falando, assim, não vou saber explicar bem e são bem específicos, né? Mas acho que é isso. Ok, obrigado, Marcelo. Alguém gostaria de fazer perguntas para o Marcelo? Está aberto. Poxa, ninguém quer fazer uma pergunta para o colega? Por mim, tudo bem, professor. Então, professor, não, eu não tenho pergunta não, porque... Ai, desculpa aqui. Porque, tipo, para mim foi tudo muito novidade o que ele estava apresentando, então eu achei legal. E eu achei interessante que ele não apresenta, tipo, ele fala dos 23, né, no próprio seminário lá, mas não apresenta todos. É porque, mesmo para entender o enunciado, já alguns problemas lá são muito, assim, difíceis até de entender o enunciado mesmo, o que é. Para mim foi instrutivo. A sua apresentação foi instrutiva porque para mim foi tudo meio que novidade. Você falou que já tinha visto do assunto no seu TCC? Então, eu tentei focar nos fundamentos, né, porque é a minha área e porque acho que é os problemas que dá para falar, assim, dá para explicar em 3 minutos, assim. Os outros é meio difícil. Os de fundamentos é mais fácil, né? Tá todo mundo um pouco ligado. Sim. Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, agora temos, hoje é o Luiz Turco e o Tiago, que são os dois que ainda tem que apresentar. Quem quer apresentar primeiro? Eu vou apresentar, professor. Tá bom, então pode abrir o seu... Vamos ver aqui um negócio. Só vamos fazer um primeiro teste aqui. Se vocês vão ouvir o que eu vou ouvir, eu vou botar uma peça aqui do Chopin, a melhor dele. Não estamos ouvindo. Ah. Agora tá ouvindo? Não. Bom, eu não estou. É que quando você compartilha uma aba ou alguma coisa, tem a opção de compartilhar o som junto. É que eu não vi. Peraí. Algum dos modos de compartilhamento, eu não sei qual que é, se é a aba, a janela ou o quê, que daí você pode compartilhar o som. Isso aqui daí é da guia. Lascou. Tá. Tá, isso me complica um pouco. Mas ele continua teu som também, do microfone. Não, é que eu quero botar 2 vídeos e aí eu só posso apresentar o áudio de uma guia, entendeu? Daí tu fecha e apresenta. Depois eu vou... Enfim. Tá. E eu também não sei, mas acho que se você tira... Não sei se você tá de fone. Oi. Às vezes uma possibilidade é quando você tira o fone, daí meio que o seu computador ouve
ele mesmo, daí não sei. Mas isso pode dar reverberação, aí começa a tá. dar um loop. É que eu tô no desktop, não tô em notebook, então... Enfim, vamos lá, rapaziada. Depois eu dou um jeito. É o seguinte, eu vou apresentar, então, sobre o movimento da matemática moderna. Esse movimento é caracterizado por duas fases, então eu vou ter um foco maior na segunda fase, porque foi fase mais... Teve implementações mesmo, em currículo e tal, então eu vou focar nisso. Tá, vamos lá. Um pouco do que motivou o surgimento da matemática moderna é que no ensino da matemática, na verdade na época era dividido em três áreas, né? A álgebra, a geometria e a aritmética. A álgebra era caracterizada pelo processo mecânico, então era um negócio muito de memorização, quando os professores passavam e os alunos simplesmente replicavam aquilo. Então, Ô, Luiz, só uma coisa, que época que você está falando? Mais ou menos que ano ou que década que você está falando? tá, final do século XIX, início do século XX. Isso. Ok? Ok, pode continuar. Eu esqueci de falar disso. Tinha a falta de motivação para os conteúdos, era meio que jogado assim os conteúdos para os alunos sem muita explicação do porquê tá vendo aquilo. Os alunos tinham um desempenho ruim em matemática, né? Apresentavam notas baixas, isso estou considerando os Estados Unidos, que foi o principal aqui do movimento, e no contexto histórico vai dar para entender o porquê. E estava num processo de industrialização, então necessitava de mão de obra qualificada. Aí queriam melhorar aí o ensino da matemática. Então, em congressos, até isso com países do mundo inteiro, todo mundo já estava querendo dar uma mudada na matemática depois da teoria de Cantor e tudo mais. Então, havia essa discussão. Aí, já em 1935, iniciou o grupo Bourbaki. Ele não estava muito preocupado no início com o ensino básico, assim, né, o que seria hoje fundamental e médio, mas sim fazer uma obra ligada ao curso de cálculo diferencial integral, só que acabou se transformando em algo muito maior. Eles acrescentaram aos conteúdos que já faziam parte dos livros clássicos de análise alguns capítulos mais abstratos e inovadores, com algumas noções de álgebra, noções de teoria de conjunto, principalmente, e de topologia, que eles julgavam ser necessários para a compreensão total do texto. E eles fizeram isso de uma forma matemática bem rigorosa, assim. E esse grupo foi a principal referência do movimento da matemática moderna. Esse aqui foi a obra que eles publicaram. Então, o projeto de nome e tratado de análise não se justificava mais, então colocaram o nome da obra de Elementos da Matemática, que sim faz referência à obra Os Elementos de Euclides, e esse trabalho fez muito sucesso mundialmente. Essa obra foi lançada em 1939. E aí teve a Segunda Guerra Mundial. Só lembrando que elementos de matemática são vários volumes. Sim. Esse é o primeiro, Teoria dos Conjuntos, mas depois teve vários outros, acho que teve uns 10, assim, bastante. Isso. Bem colocado. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial demonstrou a importância da ciência como nunca antes, e
depois da guerra, as proezas científicas se tornaram uma prioridade dos Estados Unidos, visto como essencial não apenas para o progresso, mas para a sobrevivência em uma guerra pela supremacia tecnológica contra a União Soviética. E aí, a matemática, em especial, foi vista sob uma nova luz nesse tempo, provando ser útil mais do que apenas, sei lá, calcular imposto e contar coisas. E aí a matemática poderia lançar foguetes, quebrar códigos indecifráveis e produzir a arma mais poderosa que o mundo já viu. Em geral, ficou claro que o mundo pós-guerra seria definido por tais inovações que a matemática teria um papel fundamental. Então, estava aí mais um motivo para eles quererem mudar o ensino básico da matemática. E um evento que deu uma certa impulsionada assim, para o movimento decolar de vez foi o lançamento do primeiro satélite em 1957, o satélite Sputnik, pela União Soviética. Então, os Estados Unidos ficou lá, pô, a União Soviética está ganhando da gente, isso daí não pode, né? A gente tem que correr atrás. Então, logo no ano seguinte, criou-se o grupo, o SMSG. Esse foi uma das organizações mais importantes que trabalhava em criação do próprio conteúdo, próprio currículo da matemática. E e o que esse grupo acabou fazendo é, além de materiais didáticos com base na matemática moderna, com influência lá da obra do grupo Bourbaki, eles também criaram cursos para capacitação de professores para ensinar essa nova matemática. E, inclusive, convidaram professores de outros países, como o Oswaldo São Jorge, brasileiro. Ele acaba participando de um desses cursos. E o Oswaldo São Jorge, aqui no Brasil, ele já estava querendo também dar uma mudada aqui no Brasil, no currículo. E aí, depois que ele foi lá para os Estados Unidos, aí ele voltou, cara, eu tenho que criar o meu grupo aqui e vamos fazer a mesma coisa. Então foi o que ele fez, ele fundou o grupo de estudos do ensino de matemática e aí fazia a mesma coisa, ele publicava livros didáticos e fazia capacitação de professores para ensinar aquela nova matemática. Tinha uma abordagem mais pura, assim. Esse aqui é um exemplo de um livro do Oswaldo São Jorge. As principais características no currículo foi rigor e precisão na linguagem matemática, muita ênfase ao simbolismo e à teoria de conjuntos aqui, todos aqueles símbolos de união, interseção, pertence, não pertence, existe, não existe, enfim. Acabou tendo um certo desprezo à intuição e ênfase na abordagem lógico-dedutiva, uma abordagem, sim, axioma, o que segue dos axiomas, mais resultados e propriedades e tal. A introdução de novos conteúdos, como a teoria de conjuntos, claro. Também os alunos estavam aprendendo noções de grupo, anel e corpo. Eu não sei como é que uma criança ou adolescente lida com isso. Eu sofri quando eu fiz álgebra. Também introduziram matrizes determinantes de espaços vetoriais e noções de cálculo. Também teve um abandono da abordagem euclidiana da geometria. A geometria acabou uma abordagem de grupo de transformações geométricas, algo assim, se não me engano. E aí, como eu falei, a matemática era dividida em 3 campos, né? A álgebra, a geometria e a aritmética, e eles quiseram unificar
os 3 campos na matemática. Só que acabou que esse movimento não deu muito certo, assim. O declínio dele veio principalmente depois do lançamento desse livro, O Fracasso da Matemática Moderna, do Maurice Klein. Ele faz diversas críticas ao movimento. E aqui... como a ênfase no ensino era muito sobre propriedades e tudo mais, então tem até uma certa piada que as crianças desse tempo, se você perguntasse quanto que é 2 mais 3, eles te responderiam é igual a 3 mais 2, mas não sabiam te falar que era 5. Tem essa piadinha aí. Então, uma das críticas do Maurice Klein é que o currículo não era ideal para alunos de ensino básico. Isso junta com esse terceiro ponto aqui, a apresentação precoce de muita abstração. Então, era um negócio muito abstrato e as crianças tinham uma certa dificuldade e também a abordagem lógica e rigorosa, tipo, acabava tendo que provar coisas que eram intuitivamente óbvias para as crianças. Então as crianças começaram a pensar: "Pô, acho que matemática é só a ciência que prova o óbvio, né, não é bem assim". E acabou fazendo que os alunos se desinteressassem da matemática. E como estava uma abordagem muito pura, assim, tinha uma falta de relação da matemática com matérias conexas como a física. Outra coisa que ênfase da reforma no currículo, não no professor. Então eles mudaram a abordagem de como se ensinava, mas e a capacitação do professor só para ele ensinar essa mudança que ocorreu no currículo, não para ele melhorar como matemático. Então até nos Estados Unidos, muitos assim, principalmente nos níveis mais básicos, que seriam as séries iniciais hoje, eles nem aderiram muito ao movimento, porque era meio difícil para eles de fazer, então, vou continuar fazendo aqui do meu jeito, e é isso aí. Então, para o Maurice Klein, ele acha que seria melhor se melhorasse também o professor, não só o currículo. Outra coisa é que, como teve uma certa mudança aí no currículo, os pais acabavam sofrendo um pouco para ensinar, para ajudar as crianças no dever de casa da matemática. Eu quero mostrar um videozinho para vocês. Tem uma referência no filme Os Incríveis 2, que... Bom, eu vou mostrar logo logo. E aí os pais não sabiam como fazer essa nova matemática aí e acabavam surtando. Bom, acho que é isso. E sobre o legado, tem... Até hoje a gente vê teoria de conjuntos, claro. Também vemos propriedades algébricas. A gente não foca tanto, né? Não vai falar que aí é um grupo ou qualquer coisa do tipo, mas a gente sabe da propriedade comutativa, por exemplo, da adição aí já na escola. E a gente continua aprendendo ainda matrizes e determinantes. Tá, deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar. Eu vou apresentar a guia primeiro. Deixa eu ver aqui.
Vocês estão vendo a guia aqui? Agora sim. Sim. Tá, vamos lá, vamos ver se vai dar pra ver. Estão vindo? Sim. Beleza. Não, é assim que eles querem que faça. Eles querem desse jeito aqui. Desse jeito, eu não sei. Quem inventou de mudar? Matemática! então tá, pai. Matemática! É melhor eu esperar a mamãe voltar. O quê? Você acha que ela entende de alguma coisa mais do que eu? Enfim, é isso. E tem uma música que eu... Enfim, eu fiz meu trabalho em função dessa música aqui, ela tem que aparecer. Vocês têm que ouvir essa música aqui. Ó, vamos lá. É uma sátira ao movimento, isso em 1965. Eu não sei se eu falei, mas o livro do Morris Klein só saiu em 1976, mas pelo visto os adultos já estavam meio aborrecidos aí com essa nova matemática. O ano que eu fiz o primeiro ano primária. Aí, vamos lá então, essa música aqui. É em inglês, tá, pessoal? Peço desculpa para quem não entender, mas quem entende vai ser bem legal, eu juro. Vamos lá. Some of you who have small children may have perhaps been put in the embarrassing position of being unable to do your child's arithmetic homework because of the current revolution in mathematics teaching known as the new math. So as a public service here tonight, I thought I would offer a brief lesson in the new math. Tonight, we're going to cover subtraction. This is the first room I've worked for a while that didn't have a blackboard, so we will have to make do with more primitive visual aids, as they say in the ed biz. Consider the following subtraction problem, I will put up here. 342 minus 173. Now, remember how we used to do that. 3 from 2 is 9, carry the 1, and if you're under 35 or went to a private school, you say 7 from 3 is 6, but if you're over 35 and went to a public school, you say 8 from 4 is 6. And carry the 1, so we have 169. But in the new approach, as you know, the important thing is to understand what you're doing rather than to get the right answer. Here's how they do it now. You can't take 3 from 2. 2 is less than 3, so you look at the 4 in the tens place. Now that's really 4 tens, so you make it 3 tens, regroup, and you change the 10 to 10 ones, and you add to the 2 and get 12, and you take away 3, that's 9. Is that clear? Now instead of 4 in the tens place, you've got 3 because you added 1, that is to say 10 to the 2, but you can't take 7 from 3, so you look in the hundreds place. From the 3, you then use 1 to make 10 ones, and you know why 4 plus minus 1 plus 10 is 14 minus 1, because addition is commutative, right? And so you got 13 tens, and you take away 7, and that leaves 5. Well, 6 actually, but the idea is the important thing. Now go back to the hundreds place. You're left with 2, and you take away 1 from 2, and that leaves... Everybody get 1? Not bad for the first day. Hooray for new math, new math. It won't do you a bit of good to review math. It's so simple, so very simple, that only a child can do it. Now that actually is not the answer that I had in mind, because the book that I got this problem out of wants you to do it in base 8. Tá, aí ele vai fazer na base 8, mas aí eu não vou fazer vocês sofrerem. Então, essa questão... Até eu vi como fez a subtração ali no... Vou passar o link sim, calma aí. Essa musiquinha aqui. Tá aí o link, pessoal. A subtração da nova matemática, que é o que eu tava acostumado também a fazer, não o primeiro jeito ali, eu sei lá o que ele fez. Mas, enfim, acho que meu trabalho era isso. Fiz um resumão aqui do movimento. Obrigado. Peraí. Que acabei ligando no YouTube, aí estava rodando de novo. Nossa, muito legal. Legal mesmo. Luiz, foi bem bacana. Assim,
E assim, realmente, aquele livro lá que você mostrou do San Jorge, eu tinha ele quando criança, não foi o que eu usei na escola. Esses livros são do final da década de 60. Então, lá tinha, nas últimas páginas, tinha uma coisa chamada mapa topológico, que aí ele falava assim, que na topologia não importa bem a forma, o que importa são as relações. Aí ele desenhou um mapa do Brasil com os estados como sendo retângulozinhos, assim, mas assim, o importante é que quem faz fronteira com esse estado faz fronteira com esse, então isso é a propriedade que tinha que ser preservada. Então ele chamava de mapa topológico. E em geral, nos últimos capítulos, nos apêndices dos livros, no livro que eu tinha, que era de outro entusiasta da matemática moderna, no final da década de 70, que era o Scipione de Piero Neto, que aí eu estudei por esses livros, a quinta e sexta série. Aí no apêndice tinha os axiomas de grupo abeliano. E no apêndice do livro da quinta série. Então tinha lá o axioma, e eu não entendia, assim, eu olhava aquilo, e eu não entendia, e eu não entendia a palavra apêndice, assim, eu lembro que eu tive dificuldade, porque eu não sabia o que era apêndice. Aí eu vi um A deitado de cabeça para baixo, que é para qualquer... e aí eu pensava que aquilo significava, aquele A de cabeça para baixo significava apêndice, mas aí não fazia sentido as coisas que estavam lá, e assim... E o professor, obviamente, a professora não chegou nesse ponto. Mas você tem aquelas contradições óbvias que tinha na escola, né? Porque o livro dizia uma coisa, mas o professor tinha outro contexto. Então, outra formação, porque os professores que davam aula para mim, eles não aprenderam de acordo com esta matemática moderna. Então, eles ensinavam muito... Na hora de ensinar para fazer conta, eles ensinavam, inclusive aquela coisa de baixar o 8 lá na conta de subtrair, é o que eu faço, porque eu aprendi com a minha professora, que era mais velha, a minha professora da quarta série, acho que na quarta série, principalmente, eu lembro que a professora fazia assim. E aí, então, essa é a maneira que ficou na minha cabeça, e até hoje eu tenho dificuldade, não é que eu tenho assim, eu me sinto desconfortável com conta de dividir. Isso é uma coisa que até hoje eu tenho. Se é para fazer uma conta de dividir com chave, em geral, sabe quando você sente o estômago dando aquela revirada, assim, isso é traumas que ficam da infância, assim. Tanto que eu imaginava, assim, a última coisa que eu imaginava na vida é que a minha carreira ia ser de matemática, porque matemática para mim era o bicho de 7 cabeças. Na quinta série eu lembro que eu tirei o primeiro D na vida, de nota, e foi em matemática, quando começou a equação de primeiro grau, eu não entendia o que aquele x era, eu não entendia que você tinha que achar o valor de x, assim, o que está fazendo aquele x ali, até que aí depois caiu a ficha, aí depois na sétima série eu já sabia que eu queria física, e eu já sabia que a minha vocação era essa mesmo, mas foi difícil no começo, porque assim, certas coisas abstratas que, por exemplo, eu lembro da minha professora de primeira série ensinando conjuntos, aí desenha um conjunto, aí tinha que fazer a bolinha, aí aquela coisa do diagrama de Venn, eu lembro, aprendi esse nome lá no primário, diagrama de Venn. Então, e aí tinha que fazer, aí eu fazia a bolinha e colocava as coisas que eu mais gostava, então tinha eu lembro de um conjunto que eu gostava de barquinhos, na época, assim, eu era fascinado por barcos, assim, e eu tinha uma fascinação, então eu desenhei um conjunto de barcos, porque era a coisa que eu mais gostava. Outra hora era trens, porque eu também sempre fui fascinado por trens, então conjunto com trens, com locomotivos, era o que eu punha nos conjuntos, as coisas que estavam, mas assim, num certo sentido, toda aquela parafernália de conjuntos e a matemática real, o professor não sabia fazer a ligação muito bem, porque a professora era mais velha, ela aprendeu em outro mundo, ela veio de outro universo e caiu lá para ensinar para a gente com aquele livro didático. Então, ela ensinava, na verdade, o repertório que ela tinha. Então, aí acaba acontecendo que não funcionava muito bem. É aquilo que o Luiz falou, se preocupou mais com a reforma do currículo e não com o professor, com a formação do professor. Então,
Aí o professor não sabia como implementar e como realmente fazer a coisa funcionar direito, né? Porque também não adianta assim, eu nunca tive isso, assim, quanto que é 2 mais 3 igual a 3 mais 2? Muito embora eu sabia que a soma era comutativa, isso a gente aprende, a propriedade da soma é comutativa, mas nunca passou pela minha cabeça falar uma coisa dessa, se alguém me perguntar, quanto que é 2 mais 3? Igual a 3 mais 2, exatamente porque os professores eram mais antigos e na verdade, ensinavam a fazer conta. Quando eu descobri que tinha tabuada para decorar, eu lembro que a minha mãe me obrigou, comprou tabuada e me fez decorar as tabuadas. E como todos sabem, a tabuada do 7 sempre é a mais difícil, que está no meio do caminho. Por exemplo, 7 vezes 8, ou 7 vezes 8, acho que é que demora mais tempo para processar no seu cérebro para você dizer quanto que é a resposta. Se você pega das beiradas, vai rápido, mas aquele núcleo ali, 7 vezes 8, 6, assim, se usa aqueles números do meio, é mais difícil de você achar a resposta instantaneamente. Então, a tabuada do 7, para mim, é a mais difícil. Mas a gente tinha que decorar aquele negócio também. Então, que não era de acordo, se você fosse levar ao pé da letra o princípio, a filosofia do método de ensino da matemática moderna, obviamente, decorar tabuada não deveria fazer parte do métier daquele pessoal. Mas é isso, então, desculpa, eu acabei, assim, porque você vai tendo reminiscências da sua infância. Fala, Samara. Eu gostaria de comentar ali da apresentação dele, que eu estou fazendo do grupo Bourbaki. E durante minha pesquisa, muitas coisas aparecem em relação à matemática moderna, que seria a influência do grupo Bourbaki no Brasil. Então, eu achei um artigo que eu achei legal, assim, que ele vai trazendo todos os nomes de principais autores, tipo, o estudo de alguém do grupo Bourbaki, coisa assim, sabe, tipo, como foi usado aqui, tal, volume, tal, não sei o quê. E falando disso, relatando como que isso foi sendo implementado no Brasil, no movimento da matemática moderna. Então, esse algoritmo anterior, que o professor disse que o professor que faz, eu nunca tinha visto, descobri agora no vídeo, e isso remete a algo que está acontecendo atualmente com a alfabetização das crianças, né? Que mudou bastante. E aí eu vejo, tipo, as minhas irmãs que estavam agora, né, com ensino remoto em casa, então elas olhavam assim e não conseguiam ver como que a professora estava fazendo aquela coisa de alfabetização, de ensinar diferente como está sendo ensinado o português, assim, próprio, né, alfabetização no geral. E dá a entender que foi isso que aconteceu com a matemática ali naquela época, né? Sim. Por exemplo, só um adendo. O jeito que está lá na musiquinha, que é o jeito que se ensina, que eu aprendi na escola. Na escola, em algum momento eu lembro das professoras fazendo, empresta um daqui. Essa é a maneira correta, num certo sentido, porque aí você entende que você pode, você tem dezenas, e se você tira uma dezena, você põe 10 unidades. Então, você fazer esse intercâmbio é a maneira matematicamente mais correta, sem inventar subterfúgios mentais para você fazer a coisa, porque é simplesmente você troca, você pega uma dezena daqui, coloca ela em termos de unidades e faz a subtração. E isto é o correto, de fato. E assim, eu acho que isso tem que ser ressaltado. Por exemplo, se alguém for ensinar uma criança a subtrair, esta eu acho que ainda consegue ser a forma mais eficiente e mais correta, que você está com um número lá, você sabe que é o algarismo das unidades, dezenas, centenas, então você pode tirar um daqui, que eu acho que continua sendo a forma mais correta de fazer subtração. Mas pode falar. Mas a questão que do filme Ilha dos Incríveis, né? Aquilo ali eu meio que lembrei das minhas irmãs reclamando, tipo, indignadas, tipo, como assim? Não é mais assim que se alfabetiza uma criança? Eu aprendi assim e mudou tudo. E como é que vai? Elas não conseguiam entender a coisa de, não tem mais o caderno de caligrafia. Esse tipo de mudança, assim, dá uma revolta às vezes, né? E eu relacionei com isso em relação ao vídeo ali que ele colocou. Sim. Enfim, era só isso que Mas quando ele começou a falar do porquê que eu tô aí com esses caras no último mês aí.
Que bom, que bom. Vamos ouvir com bastante interesse a sua palestra sobre Bourbaki. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre a palestra do Luiz? Foi muito interessante, eu gostei demais. Ninguém? Então, Tiago, agora é com você. Falta você agora para fechar. Ok. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo. Beleza, então deixa eu fazer um testezinho aqui para compartilhar a janela. É isso. Vem para cá. Oculta. Vocês estão com... Opa. E vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Estão vendo? Ok. Beleza. Então, deixa eu só colocar aqui para eu me referenciar com o tempo. E podemos ir. Então, ok. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu tenho uns primeiras partes para falar a respeito do meu tema. Que o meu tema tinha 50 temas também nele, que deu de sugestão ali no Moodle. Então eu me foquei em uma parte específica dele. Então que eu pensei que era melhor fazer assim, falando um pouco de alguma parte mais aprofundada, do que tentar passar por cima de cada um deles, senão ia ficar algo muito superficial em cada um deles. Então, vamos lá. Eu falei mais a respeito da trajetória do INPA e sua contribuição com o desenvolvimento da matemática brasileira nessa apresentação. Eu não vou falar tanto a respeito dos matemáticos que tem da UFRJ e da USP, e também tem relação com o grupo Bourbaki. Eu ia falar, mas eu acabei mudando de ideia. Talvez a Samara fale um pouquinho a respeito, porque o tema dela é mais relacionado. Mas vamos que vamos. Então tá, eu vou falar mais a respeito do INPA. Então, começando antes de mais nada, o que é o INPA? O INPA nada mais é que é uma unidade de ensino que ela é qualificada como uma organização social. Atualmente agora está como uma organização social, felizmente, que ela é vinculada com o Ministério de Tecnologia e de Inovações, de Ciências, Tecnologias e Inovações, na verdade é o MCTI agora, e do Ministério da Educação. Beleza. Este é o nosso INPA, que tem esta imagem maravilhosa aqui, bem bonito, inclusive, fica no Rio de Janeiro, né, antes de mais coisa. O INPA também, é bom explicar a sigla, imagino que todo mundo saiba, porque eu acho que todos os matemáticos já ouviram falar a respeito dessa sigla querida, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, aqui do Brasil. Só uma pergunta, todo mundo já foi no INPA? Já teve a oportunidade de ir pessoalmente lá no INPA? Não. Ah, não fui também. Poxa. Eu quero, mas tá na lista de lugares para ir, porque é um sonhozinho também. Mas, enfim, é bem bonito, inclusive, eu vi várias fotos a respeito dele, eu achei bem legal. Mas, enfim, atualmente, as áreas de pesquisas que eles estão tendo é álgebra, análise, equações diferenciais parciais, computação gráfica, dinâmica dos fluidos, economia matemática, geometria complexa e folhetação holomorfas, geometria diferencial, geometria simplética, otimização, probabilidade, sistemas dinâmicos e teoria ergótica. Tudo bem, essas são as áreas de pesquisa de agora. E daí eu começo com essa pergunta instigativa que é, tá, mas ele é só para gênios, no sentido de, quando a gente olha o INPA, pelo menos quando eu olho, pelo menos eu tinha essa visão, era aquela coisa inalcançável que tu tinha num pedestalzinho que tu não conseguia nem chegar perto dele de nenhum jeito, sabe? Mas dá pra ver que tem muitas formas de tu ter contato com eles, por mais que não esteja diretamente estudando, até pra estar estudando lá, conseguindo bolsa e tudo mais, mas se não disso, outras formas para ter contato com eles, porque eles fazem tem diversas formas para integrar o pessoal, a comunidade brasileira com o meio matemático. Uma delas, por exemplo, que tem aqui é a respeito de seminários que eles têm. Inclusive, esse daqui é a listinha dos seminários que eles estão tendo agora, que eu peguei ela no começo de setembro, mas tem para o finalzinho de setembro também, e no começo de outubro, eu coloquei o mês errado, mas pelo que eu vi, tem algumas que é para fazer algumas inscrições, para tu acabar confirmando tua vaga, mas se não, dá para tu entrar pelo linkzinho do Meet. Pelo que eu entendi, elas são públicas, eu não vi nada que falasse que não fossem, então eu achei isso muito bacana, porque eu acho que o Lebol não tá hoje aqui, mas ele tem cara de ser uma pessoa que adoraria ver esse tipo de coisa,
Porque é tu colocar o dedinho em lugares mais... ver coisa diferente, sabe? Agora que estamos em pandemia, dá para ter muito acesso a isso. Eu achei muito legal, porque além de seminários, também tem as conferências que já tem programado para o ano que vem. Algumas delas estão com previsão para ser em sentido não presencial, por causa da pandemia, ainda assim, essas incertezas. Então, dá para fazer essa participação, os seminários, as conferências que teve, que vão ter ali para frente. Ou dá para também, quando tivesse lá presencialmente, dava para participar na biblioteca, e até lá para tu pegar e ver os acervos deles. Atualmente está fechado por causa da pandemia, então eles não estão abrindo ela, mas também tem os acervos que são do site deles, que dá para ser acessado, e eles têm vários links, inclusive, de outros lugares do mundo, inclusive, eu tava vendo, eu dei uma olhadinha por cima nos projetos, tipo, esse último, por exemplo, é um link de um alemão, se eu não me engano, que tem muitos livros que são bem bacanas, então, tipo, eles dão um acesso para muitas coisas diferentes, e também tem todas as publicações que eles fizeram de livros, periódicos, vídeos e tudo mais que tem, que tu consegue acessar o site deles e dar uma olhada e ver muita informação. Então, enfim, eu queria compartilhar isso também, porque era uma coisa que eu não tinha tanta noção assim, que tinha tanta informação disponível pra gente, e o site deles é muito bem organizado, e dá pra se achar muito tranquilamente lá, sabe? É só fuçar um pouquinho que vai achando os lugares, e tem muito conteúdo bacana. Mas bom, agora vamos lá. A gente já deu uma contextualizada do que é o IMPA e tudo mais, e eu vou falar um pouco a respeito da linha cronológica dele. Falando desde a criação dele até os tempos atuais. Bom, eu coloquei ali o 1952 como da criação, mas na verdade tem meio que uma pré-criação, que seriam os primórdios dele, que veio aqui em 1949. Neste ano, ele foi realmente criado, que foi lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Isso era lá na Praia Vermelha, que é na região sul, na zona sul do Rio de Janeiro, e daí foi criado pelo Lélio Gama, que é esse professor que era um astrônomo, que também era coordenador geral, se não me engano, do Observatório Nacional, aqui do Brasil, e ele, junto com esses dois jovens, na época, o Leopoldo Nashbin e o Maurício Peixoto, eles começaram meio que o que seria o nosso futuro IMPA, fazendo essas pesquisas, se reunindo e tudo mais. E, bom, alguns anos depois, em 1952, tem a oficialização da criação do IMPA mesmo, no dia 15 de outubro. Então, isto é, a gente está prestes a completar 69 anos, daqui a algumas semaninhas, 2 semaninhas e meia. E ano que vem, inclusive, vai ter os 70 anos do IMPA, tem algumas programações a respeito disso. E aqui foi o Lélio da Grama, que foi quem eu acabei de falar, que foi o diretor do IMPA, esse primeiro, desde a fundação dele, e deu os primeiros passos para o IMPA, procurando sedes, expandindo, conseguindo várias vinculações com o meio que tinha no Brasil, para conseguir cada vez expandir um pouquinho mais o IMPA e conseguir ir crescendo nesse meio tempo, sabe? E, bom, a primeira unidade do IMPA, ela era pelo CNPq. Isso é bacana, foi a primeira unidade, inclusive, do CNPq de pesquisa que eles foram criada aqui do Brasil, o que é bem interessante. E, bom, ok, agora em 1900... Lembrando que a capital federal ainda era Rio de Janeiro até essa época, que ainda, escreveu 57 agora, o governo do Juscelino Kubitschek ainda estava sendo feito em Brasília. Acho que Brasília foi inaugurada em 1960 mesmo. Então, assim, por isso que o CNPq, que é um órgão federal, começou a sua sede no Rio de Janeiro. E é muito legal ver esse tipo de coisa vendo na nossa história. Obrigado pelo comentário, professor. Eu esqueci de falar. Daí, ali, alguns aninhos depois, 5 aninhos depois, teve o primeiro colóquio, que foi um colóquio organizado pelos primeiros pessoais que estavam ali do IMPA. Teve um total de 50 participantes desse colóquio, e a partir de então, todos os anos, rigorosamente, a cada 2 anos, eles fizeram sempre o próximo colóquio do IMPA.
E também nesse ano de 1957... Você vai falar que o colóquio era em Poços de Caldas? Não. Os colóquios até o final da década de 80, até meados da década de 90, eles eram em Poços de Caldas, num hotel, depois que eles passaram a ser feitos na sede do INPA, no Rio de Janeiro. Então, era assim, era um lugar que o pessoal ia meio tipo uma semaninha de férias num lugar super bacana. É muito massa, dá pra ver que foi muito uns degraus, dá pra ver na história, depois a gente vai ver aqui na criação, que foi muito degrauzinho por degrauzinho que foi subindo no processo do INPA. Então, tanto é que ali em 1957 eles tiveram a primeira mudança de sede. Essa primeira mudança foi para Botafogo, na região sul de Rio de Janeiro também, que foi o primeiro passozinho também. Daí ali, no próximo ano, em 1962, foram feitos os primeiros programas de mestrado e doutorados ortogados pela UFRJ, ou seja, não era diretamente do INPA. Eles conseguiam estar formando os mestres e doutores lá, mas eles precisavam do meio do UFRJ para isso acontecer. E daí, logo em seguida, em 1967, o INPA mudou novamente, agora aqui para o prédio histórico, que atualmente abriga o Centro Cultural do Hélio Tísica, se não me engano é assim o que se fala. E daí teve essa mudança de novo, então dá pra ver muito que o professor comentou que tipo, não tinha bem direito um lugar fixo também, era tudo meio feito do jeito que tava dando pra conseguir fazer, mas eles sempre foram construindo os passinhos por passinhos. E uma coisa muito bacana foi ali em 1968, eles conseguiram o apoio do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos. E com isso, eles conseguiram fazer muitas coisas, porque eles conseguiram ampliar a sua base de matemáticos. Então, isso acabou conseguindo melhorar as suas atividades e também conseguiram melhorar as suas atividades com o exterior, fazendo essa ampliação e ganhando esse apoio. E foi muito bacana porque conseguiu ter uma visibilidade maior já no âmbito internacional, sabe? Nesse mesmo ano foi mudada a diretoria, agora para o Leopoldo de Carvalho Dias, e ele é caracterizado, a diretoria dele, por causa que teve muita a parte internacional quando ele estava presente, se não me engano. Daí tá, em 1970, teve a criação de um corpo próprio e permanente de pesquisadores do INPA, porque até então, de 1952, ou 49, que seja, até 1970, todos os pesquisadores que tinham, eles se mantinham por outras bolsas de outras universidades ou outras aplicações, que eles conseguiram se manter, e a partir de finalmente 1970, com todo esse apoio que teve, eles conseguiram finalmente ter, um corpo próprio de pesquisadores, ganhando bolsa por lá mesmo. Nesse mesmo ano, em 1970, ali o Elon também pegou e participou, e dele já foi começando com algumas novas áreas de pesquisa nessa época, que até então eles estavam somente trabalhando mais com sistemas dinâmicos, análise, topologia diferencial, e daí começou com uma porrada de novas áreas, vindo já para geometria algébrica, geometria diferencial, probabilidade, estatística, pesquisa operacional, otimização, economia na matemática, e mais para frente até conseguiram também expandir para EDPs e dinâmicas de fluidos. Então, conseguiram esse apoio, ajudou muito eles a darem um crescimento. Assim, situar bem no tempo, né? Na época lá de 70, lá, as áreas eram os sistemas dinâmicos, aí entrou topologia diferencial, mas assim, essas novas áreas que você falou são mais recentes, eu acho, assim. Por exemplo, certamente economia matemática apareceu nos anos 2000, já apareceu nesse século, assim, esse curso que tem lá de economia matemática é do século 21, assim, então, assim, é só para lembrar que as coisas, assim, não apareceram todas de uma vez na época que o Elon entrou e já começou a ter tudo, as coisas foram evoluindo, mas, assim, teoria ergódica, sistemas dinâmicos, topologia diferencial, essas coisas vêm lá com geometria diferencial, com Manfredão,
Essas coisas vêm lá do começo, mas aí depois vai surgindo outras. Ok, obrigado, professor. E daí também a gente consegue ver que durante a diretoria do Elon e do diretor antigo, que é o Lindolfo, perdão, eles acabaram se revezando um pouquinho, porque ficou um tempo daí passava para o Elon, daí depois passava de volta para ele, mas enfim, é só uma pequena observaçãozinha. Beleza. E daí aqui em 1971, finalmente deu para fazer a ortógra de graus de mestre e doutores. Eles conseguiram estar com o IMPA, o próprio lugar, conseguindo fazer isso, não precisando mais ter com aquela parceria com o FRJ. E desde então, inclusive, o IMPA é muito bem classificado, ele está sempre ganhando as notas máximas com o CAPES. E, bom, em seguida, um tempinho depois, em 1981, bem caracterizado pela diretoria do Lindolfo, foi a construção, da sede própria no Horto Florestal, que daí é essa daqui que a gente está acostumado a ver, por foto. E daí, finalmente, eles tiveram uma sede própria, onde conseguiram criar um ambiente melhor, mais propício para estar desenvolvendo todos os estudos que eles tinham na época, sabe? E daí é a sede que tem até então, inclusive. Tivemos, finalmente, algo fixo. Em 1990, a gente teve o programa de aprimoramento de professores de ensino médio. Essa foi a contribuição do Elon, e ele pegou para ajudar. Dá para ver que o Elon a gente lembra muito bem, com muito carinho dele, de estar conseguindo melhorar a formação, os livros didáticos e tudo mais. E ali nessa época ele ajudou ali com esse programa de aprimoramentos dos professores ali pelo IMPA mesmo, o que é muito bacana, que ajuda muito a nossa formação de professores na matemática. E, bom, um pouquinho ali mais para frente, de 1991 a 1998, o IMPA sediou a União Matemática Internacional, ou International Mathematical Union, também conhecida como IMO. Então, durante esses anos, ele conseguiu, o IMPA conseguiu ter o prazer de estar sediando a IMO. Então, que é um passo muito importante envolvendo o âmbito internacional. E ali em 1993, um pouquinho depois, houve mais passos a respeito de internacionalização, mais contato com o exterior, o que é muito bacana, foi principalmente ali na direção do Jacob Palles. E, bom, em 1994, eu copiei e colei o que estava escrito aqui, que foi, essa frase foi tirada do Ministério das Ciências e Tecnologia, que na época era só o MCT, que é a excelência do IMPA faz dele um modelo que deve ser um Instituto Nacional de Pesquisa Básica, e a ele devem ser proporcionadas as condições que lhe permitam preservar essa excelência. Então é muito bacana, porque a gente vê o crescimento que está tendo até a época, e como continuou. Como já estava ganhando uma visibilidade boa nacionalmente, estava ganhando uma visibilidade boa internacionalmente também, o que é bacana para a gente ver na nossa história de matemática, sabe? Daí, bom, o próximo, em 1995, ele sediou a reunião que foi criada, a União Matemática da América Latina e do Caribe. Foi ele que sediou a reunião que teve disso. Mais para frente, eu até vou falar, mas em 2011 ele também sediou uma próxima reunião que ia criar mais uma das uniões, se eu não me engano, é da América Latina, daí só. Daí agora, dando um pouquinho de salto a mais para os anos 2000, ele foi finalmente qualificado, como uma organização social, o que é muito bacana, porque isso implica que ele continuou estando num âmbito público, e como ele sendo de organização social, ficou um pouco mais tranquilo para estar mexendo em algumas coisas burocráticas,
dentro dele, da organização, a parte técnica, administrativa, e também isso de estar como organização social acabou conseguindo deixar mais visibilidade para ele em esfera pública, e também deu mais transparência nos seus atributos, sabe? E então foi um passo bem importante, e foi só ali nos anos 2000 que ele conseguiu dar, quase 50 anos depois, e foi transferido de fato do CNPq, porque antigamente ele foi feito a partir do CNPq, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para o MCT, né? E, bom, em 2004, o que aconteceu? Foi assinado o contrato entre o Centro Nacional eu não vou conseguir falar muito bem, mas eu vou tentar, La Recherche Scientifique, que é um conselho francês. E, bom, o que isso importa? Importa muito porque assim eles conseguiram ter um contato maior com a parte internacional. Eles conseguiram com isso ter contato com os profissionais de alta qualidade da equipe francesa, porque esse centro, o CNRS, é um centro francês, e conseguiu fazer o intercâmbio de meio que conseguir estágios, digamos assim, entre grandes profissionais que tinham lá no exterior, vindo aqui para o Brasil. Então isso acabou ajudando muito no crescimento profissional e do nosso corpo aqui brasileiro. Então isso acabou também transformando ele numa unidade mista internacional, uma UMI, que também é algo muito bacana, sabe? Que consegue isso tá visto num âmbito internacional. E tanto é que um adentozinho também dessa unidade mista internacional, só pulando, só para falar, em 2016, ela mudou o nome dela para, eu tenho que ver aqui, Jean-Christophe Yocuz, que foi um francês que veio para cá também, até que falam, o pessoal do Input, tive algumas reportagens, falam, o francês com um jeitinho de brasileiro, que ele ficou um tempo aqui, e ele foi um dos ganhadores da medalha Fields, se eu não me engano, de 94, e daí foi mudando esse nome de unidade mista internacional para o nome dele com homenagem. E, bom, em 2004 também foi a mudança da diretoria, agora para o César Camacho. Ok? E, bom, em 2005 foi criado a OBMAP pelo INPA, e daí a OBMAP é a Olimpíada Brasileira da Matemática de Escolas Públicas. A partir de 2018, se eu não me engano, ela começou a valer também para escolas particulares, abranger as duas escolas, mas enfim, foi uma criação vinda do INPA, e teve muita coisa depois disso, com treinamentos, com elaboração de provas, e enfim, muitas dessas coisas que acabaram incentivando também espalhando a matemática no nível de educação, ensino básico, porque a OBMAP é para sextos anos, então acaba voltando também para a parte mais jovem da população da matemática, para conseguir estar incentivando para ir para essa área, o que é muito bacana. E daí, agora, em 2011, a gente tem... 2011, ele sediou a criação do Conselho da Matemática das Américas, que é aquilo que eu comentei lá atrás, que ele também tinha sediado outro conselho. E ele também integrou-se à rede de instituições de ensino superior que executam o mestrado profissional de matemática na rede nacional. Também conhecidamente pro pessoal aqui, que é o Profmat. Então foi nesse ano, 2011, que ele entrou ali fazendo essas contribuições para o ensino superior à distância, o que foi muito engrandecedor para a nossa matemática, né? Bom, agora, a partir de 2014, o que aconteceu? Uma coisa muito bacana foi o Arthur Ávila ganhando a medalha Fields, que é um brasileiro mesmo, o primeiro brasileiro que ganhou, não somente brasileiro, mas a primeira pessoa, tem uma palavra para isso, mas me fugiu a palavra, que é a pessoa dos países que tem a língua portuguesa como a língua oficial. Ele foi o primeiro também, então englobou muitos países. Lusófono. Isso, obrigado, professor. Tinha esquecido. E daí ele foi o primeiro dessa região, então é muito orgulho pra gente ter isso. Se sobrar um tempinho, eu vou querer falar um pouquinho a respeito disso.
Mas, enfim. Além disso, daí o INPA ganhou a honra de estar organizando a Olimpíada Internacional de Matemática no ano de 2017 e também o Congresso Internacional de Matemáticos, que foi em 2018. E por causa disso também, agora, em 2015, a gente teve a mudança agora para o Marcelo Viana, que ele tá desde então até atualmente, só para coisa. E agora sim, em 2017, foi feita a lei. 2016, né? Foi criada a lei a respeito do biênio da matemática, porque por causa dessas congressos que iam ter em 2017 e 2018, conseguiu fazer uma aprovação dessa lei para estar fazendo esse biênio e conseguindo ter mais incentivos para estar tendo educação e, enfim, muitas coisas. E não sei se todo mundo aqui estava nessa época, na graduação, mas eu lembro que eu peguei essa fase e foi muito legal de ver muitas coisas, por mais que eu ainda era calorinho e não sabia muito o que estava acontecendo, mas é algo muito importante para o nosso país. E, bom, em 2017 teve muitas incentivas aí, a partir dele teve muitos incentivos para aproximar a matemática da sociedade brasileira. Um exemplo disso foi o Festival da Matemática, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2017. E, bom, em 2018, a gente teve a integração do Brasil ao grupo de elite, o Grupo 5, que é um grupo, se não me engano, com os 10 maiores, que está presente os 10 maiores instituições, digamos assim, que têm mais forte em matemática do mundo. Então, é algo muito bacana para a gente ver como evoluiu muito nesse meio tempo. E foi um processo que também foi muito incentivado pelo INPA, foi feito muitos trabalhos para que isso acontecesse. E também em 2018, a gente teve o lançamento da Pedra Fundamental, do novo campus do INPA, porque vai ter uma extensão agora. Está em andamento, inclusive, tem muitos projetos a respeito. Eu não sei direito em que pé está, em que ano que acaba, mas foi doado a partir de patrocinadores, na verdade, pegaram e deram que é um campus que fica exatamente do lado de onde estava o INPA mesmo, e dali ele vai dar para conseguir ter muitas mais coisas muitos mais pesquisa a respeito para matemática nova, moderna, que eles estão pretendendo fazer lá. Mas, enfim, basicamente essa linha cronológica até 2018, 2019, 20, 21, não teve mais tantas coisas. Teve, né? Mas essa daqui é uma ideia da linha que teve até então. E eu acho que me sobrou uns minutinhos, então eu queria só falar uma coisinha a respeito, duas coisinhas também. Primeiro é a respeito do Arthur Ávila, que foi esse matemático. E é muito legal, porque eu tentei dar uma olhadinha a respeito do assunto, eu não consegui entender tão bem, mas ele trabalha com sistemas dinâmicos caóticos, que basicamente o sistema dinâmico, tentando resumir muito grossamente e errando feio, mas a ideia é tu tá trabalhando com alguma coisa que está em movimento, tipo, um exemplo tentando trazer para o nosso cotidiano, para entender, é tipo, eu quero ver a previsão do tempo, que é alguma coisa que está em movimento, e daí tu tá trabalhando, e ele trabalhou no assunto dele com um sistema além de dinâmicos que foram caóticos. E, enfim, além disso, uma curiosidadezinha que eu queria comentar, que também foi muito legal, eu vi algumas pesquisas a respeito dele, ele parece ser muito querido, e é muito conversador, eu acho muito legal. Mas uma coisa que fez ele também ser conhecido mundialmente pelos matemáticos foi a respeito da conjectura, foi conhecido pela conjectura dos 10 Martinis, que foi uma conjectura do Barry Simon, um estadunidense, e que pegou e queria basicamente entender o comportamento dos operadores de Schrödinger, que basicamente é os operadores que servem para a física quântica, que daí eu não vou me arriscar muito a tentar explicar a respeito, mas ele, juntamente com uma russa, conseguiram explicar esses comportamentos, e daí ele ganhou muita visibilidade internacional por causa disso. E, bom, além dele, eu queria tocar uma pincelada também, que foi uma coisa que o professor comentou a respeito
numa das aulas, que também foi alguém que passou pelo IMPA. Teve muitas pessoas que passaram pelo IMPA internacionalmente, eu comentei algumas ali, mas nem chega ao mínimo de gente que acabou participando, vindo de fora ou aqui mesmo do Brasil. Mas um que eu queria comentar era o Stephen Smale, que é o que o professor até comentou em uma das aulas, se eu não estou enganado, que é a respeito que ele veio aqui pro IMPA e ele estava nas praias de Copacabana rascunhando o problema da medalha Fields dele, que ele resolveu. E é muito legal porque eu estava vendo uma entrevista a respeito dele, comentando a respeito disso. E daí tava falando a respeito de, é uma coisa que é bela da matemática, uma coisa que a gente consegue se admirar muito ao jeito como ela consegue estar em todo lugar, consegue ter muita portabilidade, vim do exterior, vim aqui pro Brasil, tava na praia, conversando a respeito disso, trocando ideias, e é algo que consegue estar unindo muitas pessoas, tá conversando e tá tendo essas ideias, essa troca de ideias, sabe? Então, enfim, eu queria só dar esse toquezinho, eu queria dar toques de mais coisas, mas eu acho que eu não tô mais com tempo. Mas é mais ou menos isso que eu queria apresentar por hoje, dando essa contextualização do IMPA mesmo, falando a respeito da história dele, e também dessas duas figurinhas aqui que eu achei interessante de trazer. Obrigado, Thiago. Foi bem legal a sua palestra, né? O IMPA, ele tem, assim, bastante... É um lugar agradável, vocês devem ir lá, tem macaquinho lá atrás, assim, é ruim só assim, lá dentro tem um restaurante, mas, por exemplo, se você quer sair fora, aí tem um restaurante caro lá, que é o Couve-Flor, que fica ali descendo, tem uma vilazinha que você nem parece que, assim, tem um lugar que você nem parece que está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que é umas casinhas assim, aí tem macaquinho andando em cima do fio da eletricidade, atrás não é Horto Florestal, é Jardim Botânico. Horto Florestal fica em São Paulo, Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o nome correto do lugar. Então, e aí é o Jardim Botânico lá, criado pelo Dom João VI, né? Logo que ele chegou, teve a criação do Jardim Botânico, mas ali também fica um dos estúdios da Globo, acho que a Globo Jornalismo é feito ali, então, nesse restaurante Couve-Flor, por exemplo, às vezes você encontra celebridades lá da Globo comendo ali naquele restaurante, e assim, mas aí você tem que subir um morro, depois você comeu pra caramba, aí você sobe o morro, assim, porque, assim, até que o lugar em si tem umas casas que você fala, pô, mas que quebrada que foi chegar assim, mas a hora que você entra lá dentro, aí os fundos é uma selva, você está diante, o quintal do IMPA é a Floresta da Tijuca, então toda aquela floresta que foi reflorestada, que a gente sabe que foi reflorestada pelo Dom Pedro II, né, que aquilo o Rio de Janeiro tinha sido devastado quase completamente pelas plantações de café, e o Dom Pedro II foi quem falou para replantar, reflorestar. Então, é uma floresta urbana, é a maior floresta urbana, acho que, do mundo, e ela foi reflorestada. Ela não é a floresta original, é a floresta de segunda geração. E assim, além de Stephen Smale, por exemplo, o Yokos, né, que você falou, que foi importante, que transitou pelo IMPA, o Cédric Villani, que é o que parece o Willy Wonka, né, que também é outra medalha Fields, que também que andou que vem com certa frequência no IMPA. Então, e os matemáticos, assim, que foram importantes no IMPA, como o Wellington de Mello, que foi o orientador do Arthur Ávila, aí o Jacó, Palis, o Manfredão, o Elon. Então, são aqueles que foram, assim, elevados à categoria, assim, dos imortais do Olimpo do IMPA. Ok. Então, é isso, assim, pode até fechar a sua apresentação. Eu queria só pedir, o Marcelo já mandou o artiguinho dele, falta o Thiago e o Luiz mandarem um artiguinho para mim, para eu depositar lá, disponibilizar lá no
no Moodle, né? Por favor, me mandem. E aí na quinta-feira vai ter a Samara, a Lívia, a Beatriz e o Lebole. Vamos ver. Vai ser corridaço e assim, a gente vai passar aqui para além das 3h10. Ó, agora são 3h14, então eu vou parar de gravar.